seu conteúdo escatológico, né? Então vamos lá, Daniel 9, versículo de número 24, diz assim a palavra de Deus: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre tua santa cidade, para acabar com a transgressão e dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe, pois, entende que desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, que haverá 7 semanas, e 62 semanas, e voltará a edificar a praça e o muro, mas isso em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirada a vida do Messias, e não terá nada. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim da guerra durarão as devastações. Ele fará um pacto firme com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta, e sobre a asa do templo estarão horríveis abominações. E isso até que a ruína decretada se derrame sobre o desolador. Essa profecia de Daniel, ela abrange o período que foi determinado a partir do fim do cativeiro babilônico. Teve fim o cativeiro babilônico. A palavra do rei Ciro foi dada para determinar o retorno do povo de Israel à sua terra de origem. E ali o povo começou a voltar para reconstruir Jerusalém. E dali, daquele tempo, daquela ordem, até o Senhor Jesus, conforme a gente vê aqui fazendo uma conta simples, se cumpriram 69 semanas. A gente tem uma palavra lá em Pedro que diz que para Deus um ano é como se fosse um dia, e um dia como se fosse 1000 anos. Então, as datas, às vezes a gente pega assim, mas são exatamente semanas. Aqui no caso foi semana de anos. Então daria aí cerca de 490 anos, uma coisa assim, uma conta mais ou menos aproximada. Então veja, 69 semanas a gente gosta de falar que já se cumpriram, já aconteceram. O relógio profético de Deus para quando nasce quem? Um ungido, quando nasce o príncipe, quando nasce o Messias, que é Jesus. Nós não temos dúvidas quanto a isso. E esse relógio fica parado exatamente na 79ª semana, e isso parou. É como se Deus tivesse parado de tratar com o povo de Israel, porque essas 70 semanas que foram determinadas para o povo judeu, para o povo de Israel. A gente não vai ver o cumprimento dessa última semana ainda, e a gente vai falar sobre isso. Então vamos lá, quais são os principais eventos da escatologia bíblica de acordo com a nossa apostila, que está aqui para quem quiser só solicitar no final dessa ministração. Tendo considerado as visões e as abordagens acima, passaremos à identificação dos principais eventos escatológicos narrados na palavra de Deus. Falando de eventos escatológicos, falando de visões, abordagens, nós falamos aqui no domingo passado sobre a abordagem preterista, a abordagem dispensacionalista, a abordagem futurista, a abordagem historicista, a abordagem eclética, a abordagem espiritualista simbólica. Falamos da abordagem preterista ou contemporânea histórica, falamos das visões escatológicas do domingo passado em relação ao arrebatamento, em relação ao milênio, né? Falamos da visão pré-milenista, pré-tribulacionista, e tem um monte de coisa que está na apostila. Se você quiser se aprofundar, não vou repetir tudo aqui, que são muitas informações, você pode estar vendo na apostila que nós preparamos para esse simpósio. Então veja, falamos sobre isso, só que agora nós vamos analisar os eventos. Só que a gente, quando estava preparando essa apostila, a gente foi para o seguinte caminho: eu tenho uma tendência a seguir naturalmente uma determinada linha de interpretação, porque aqui eu acredito. Porém, esses eventos eles podem ser apresentados de forma solta. Vai caber a cada um organizar esses eventos de acordo com a sua teologia, ou de acordo com a sua linha de interpretação, ou de acordo com a sua linha de entendimento. E é na verdade o que acontece. O que a gente vê hoje em dia são muitas pessoas que acreditam nesses eventos, mas os organizam em tempos diferentes, e a confusão está aí às vezes, porque tem um que bota o arrebatamento no meio, tem outro que coloca o arrebatamento no final, tem gente que coloca o milênio aqui, e tem outro que já coloca o milênio lá,
Tem gente que coloca grande tribulação aqui, tem outro que coloca grande tribulação lá. Então as pessoas meio que destoam na organização desses eventos, na ordem desses eventos, do acontecimento desses eventos. Até mesmo essa profecia que nós estamos falando aqui das 70 semanas que Daniel profetizou, foi uma organização escatológica da parte de Deus. Então vejam aqui que a gente não tem nada desorganizado, né? Deus é organizado. Tudo que aconteceu está pré-determinado. Deus colocou dia e hora para tudo. Nada aconteceu solto, nada foi uma pipa voada. Tudo acontece dentro de uma ordem. Deus determinou, daqui até aqui assim, daqui até aqui vai parar e aqui vai continuar. É esse o processo que está contido dentro dessa profecia das 70 semanas de Daniel. E é interessante que essa mesma profecia que dá, por exemplo, a base para algumas pessoas acreditarem no arrebatamento mid-tribulacional, ou meso-tribulacional, ou seja, no meio da grande tribulação. Principalmente na parte que fala que o anticristo, que a gente vai ver aqui, ele vai romper com a sua aliança com o povo de Israel no meio da semana. Então tem pessoas que acreditam que é no meio desta semana que vai acabar aquele tempo de paz e segurança que vai ser instaurado na terra por ocasião do domínio do anticristo. No meio dessa semana vai haver esse rompimento e aí a igreja vai ser arrebatada, segundo acreditam os mid-tribulacionistas. Porém, quando a gente lê esse texto, o que a gente aprende? É um texto que tem importante, é um texto que é um dos mais considerados quando se fala de escatologia. No YouTube tem um monte de gente que dá explicação sobre esse texto. Ele tem um peso escatológico muito grande. Tem uma outra tradução que diz assim, vou ler de novo, só que uma outra tradução: 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para espiar a iniquidade, trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo, que é Jesus. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, ordem essa que foi dada por Ciro, até o ungido, até Jesus, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas, 69 semanas, juntando as 7 com as 62, 69 semanas. Comprar-se estrangeira se reedificará, mas em tempos angustiosos, e depois de 62 semanas será cortado o ungido, e nada lhe subsistirá. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário. E aqui está falando do quê? Da destruição do templo de Jerusalém e da cidade de Jerusalém, que foi destruído em 70 depois de Cristo, que é base para alguns acreditarem que foi aí que Jesus voltou. Os preteristas acreditam que a igreja foi arrebatada em 70 depois de Cristo. Os preteristas acreditam que determinados eventos escatológicos, a escatologia bíblica plena para eles está ali em 70, nos acontecimentos de 70 depois de Cristo. Só que a gente vê nessa mesma palavra aqui, que depois do que acontece com a destruição de Jerusalém, com a destruição do templo, o advento escatológico continua. A esperança escatológica não se encerra em 70 depois de Cristo, ela continua depois. E a gente lê isso aqui, nessa profecia. E depois de 62 semanas será cortado o ungido, e nada lhe subsistirá. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, e seu fim será como inundação. E até o fim haverá guerra. Isso aqui não acabou em 70 depois de Cristo. Até o fim fala o que acontece depois. Irmãos, nós estamos vendo guerras hoje. Nós temos uma guerra em andamento. Estamos aqui enquanto tem um país debaixo de mísseis. E mesmo que não houvesse a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, entre Rússia e Ucrânia, haveria constante guerra entre árabes e judeus, entre a Palestina e Israel. Essa guerra não cessa. Acreditamos que essa guerra vai ter um fim? Vai. Isso é um sinal também, é um evento escatológico, essa paz entre árabes e judeus. A gente vai falar isso aqui. Na verdade, a gente, quando lê esse texto, a gente vê isso mais. Até aqui estão acontecendo guerras e rumores de guerra em todo o tempo. A Coreia do Norte está ali, doida para atacar um míssil em alguém. E assim estão várias outras nações, né? Mas veja, estão determinadas as soluções até o fim. E ele fará um pacto firme com muitos por uma semana de anos, ou seja, 7 anos, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oração. Muitos não acreditam, mas entendemos que vai voltar à terra, vai voltar a acontecer, irmãos, na terra, aos olhos de muitos, espero que não dos meus, o culto judaico nos mesmos ritos do Antigo Testamento. A gente sempre tem falado isso. E aqui está escrito isso, olha: para cessar o sacrifício
sacrifício e a oração só podemos fazer cessar uma coisa que está acontecendo. Hoje, quando você olha para Jerusalém, você vê algum sacrifício, você vê alguma oração, o que nós vemos é o povo judeu. Tem uma tribo de judeus, não sei se os racidinhos agora, acho que é isso mesmo, que eles ficam lá diante do muro das lamentações, fazendo os seus choros, fazendo suas lamentações, balançando a cabeça ali, né? Aquele rabichozinho aqui do lado do cabelo, e eles ficam lá diante daquele muro, balançando a cabeça de um lado para o outro, que é o que eles têm do templo. É a única coisa que eles acreditam ter sobrado do templo de Salomão, que havia sido destruído, que foi destruído. Mas acredita-se, tem base bíblica para crer que esse mesmo templo vai ser reconstruído. Só que, irmãos, é uma verdadeira, aquele pedaço é um verdadeiro barril de pólvora. Aquela área que tem ali, o Muro das Lamentações, bem perto ali tem a mesquita de Al-Aqsa, que é o templo maior dos muçulmanos ali naquela área. Sabemos que vocês podem dizer em Meca, mas ali em Jerusalém tem aquele templo. A gente muitas das vezes tira fotos daquele domo dourado, e as pessoas até veneram como se fosse um símbolo do cristianismo ou do judaísmo, mas não, aquilo é uma mesquita muçulmana, aquele domo dourado. Tem gente que coloca foto, olha que coisa linda, mas o símbolo de Jerusalém não pode ser jamais uma mesquita. E é naquele mesmo espaço, naquele mesmo território, naquele pedaço de terra, naquele hectare ali, que vai ser reconstruído o templo de Jerusalém, o templo dos judeus. Voltarão a oferecer suas oblações e seus sacrifícios a Deus. Imagina o que não vai ser necessário para isso acontecer, irmãos? Por isso que digo, aquela área ali, meu irmão, é uma área de tempestades, é uma área de guerra intelectual, é um olhando de cara feia para o outro, de vez em quando acontecem atentados ali, bombas explodem ali. Por quê? Porque é questão de religião, é questão de um se sentir invadido no espaço do outro, é uma coisa terrível. Então, quando a gente lê esse texto, o que a gente encontra nele? Ele é completo, a gente encontra a cronologia de eventos que vai da restauração de Israel pós-cativeiro, ou seja, da queda de Jerusalém, até a manifestação do Messias prometido. Olha só o que cobre essa profecia de Daniel. Primeira coisa, ela cobre esse período de tempo que vai da restauração de Israel até a manifestação do Messias. Segundo, ela cobre também os eventos que vão se dar após o advento do Messias, do Cristo, culminando com a diáspora judaica, que foi o quê? Que foi profetizado, que os judeus seriam espalhados pelas nações, e assim aconteceu. Os judeus foram expulsos da sua terra em 70 depois de Cristo. Tudo que aconteceu, os judeus saíram pelos 4 cantos da terra, foram espalhados pelo mundo, a famosa diáspora judaica. Eles foram lançados fora da sua terra, ficaram longe do seu território, até que em meados de 1900, 1890, 1800 alguma coisa, 1900, os judeus começaram a fazer um retorno em massa para a terra de Israel novamente. E há quem diga que o movimento que Hitler fez, onde ali foi aquele genocídio, o Holocausto, onde 6 milhões de judeus foram mortos, acabou de certa forma forçando ainda mais esse retorno dos judeus a Israel, para fortalecer a nação de Israel. E hoje nós temos ali o povo de Israel. Hoje nós temos novamente a nação de Israel, e isso é um sinal, porque há uma profecia bíblica que diz: poderia uma nação nascer em um único dia? Israel nasceu herdário com o voto de um brasileiro. Um brasileiro votou a favor da reconstrução, ou melhor, do nascimento, do reconhecimento do Estado de Israel. Então hoje nós temos de novo uma nação de Israel. Irmãos, com tantos elementos assim, como é que alguém pode dizer que as profecias escatológicas já se cumpriram? Como é que alguém pode falar que Jesus já voltou? Como é que alguém pode falar que as profecias já se cumpriram? Calma aí, irmãos, não é assim. O que nós temos aqui são o pano de fundo. Tem a chamada da meia-noite, eu era assinante das Notícias de Israel, eu ficava por dentro de tudo que acontecia lá naquela parte. Tinha uma coleção de revistas, Notícias de Israel, e falavam sempre, eles tratam muito desse aspecto, estão sempre olhando para o que está acontecendo em Israel e vendo o sentido escatológico de tudo isso. E muita coisa realmente tem tudo a ver com o quê? Com o pano de fundo bíblico. É como se estivesse sendo preparado um cenário para o cumprimento das principais profecias bíblicas. E como a gente sabe, Deus não deixa de cumprir nenhuma das suas promessas. Deus não deixa de cumprir nenhuma das suas palavras. Tudo que está profetizado
profetizado vai se cumprir. Dentro dessa profecia de Daniel capítulo 9, 7, a profecia das 70 semanas, nós também encontramos, né, a consideração pelo quê? Pela pessoa, pela personalidade. É citado aqui na página 16, né? Página 16, isso mesmo. É citado, mais em cima, por favor. Isso aí é mesmo, ó. É citado aqui também, olha, uma das personalidades mais importantes desse período escatológico da grande tribulação, que é quem, gente? Qual é a pessoa que se fala? Quem vai fazer aliança? De quem que nós estamos falando? Quem vai assinar um concerto, um pacto que vai ser quebrado no meio de uma semana? Qual o nome dessa pessoa? Todo mundo conhece? Todo mundo conhece não, né? A gente não conhece ainda. A gente fala do simbolismo, que é o anticristo. Ele é citado nessa profecia. E como considera pelo menos uma das diversas correntes de interpretações escatológicas, nesse texto também podemos encontrar referências ao anticristo, que é esse líder mundial que se manifestará na grande tribulação para implantar seu sistema de governo satânico, apoiado pela imagem da besta e falso profeta, a trindade satânica que regerá o mundo nesses tenebrosos dias. Irmãos, tudo isso está para acontecer. Eu já falei, vou falar mais uma vez, eu gosto de citar o Papa Bento XVI. Ele teve um papel interessante. Na nossa época recente, todos os papas, até aqui que nós sabemos, eles só cessavam o seu papado quando eles morriam. Bento XVI não. Ele foi substituído. Isso não é uma coisa comum na história da Igreja Católica. Papas serem substituídos. O que acontece é morrer. Morreu, acabou o papado, assume outro. Mas o Papa Bento XVI não. Só que ele teve um papel fundamental. Ele deixou, uma das obras do Papa Bento XVI, é a sua encíclica Caritas in Veritate, ou Amor e Verdade. E nessa encíclica, ele profetiza a necessidade de uma autoridade mundial que venha para pacificar as nações, para unir as nações em prol do bem comum, em prol do maior desejo de todos, que é a paz. Então, há necessidade, Papa Bento XVI, palavras dele. Isso é um documento, isso existe, está na internet. Ele profetizando a necessidade de uma personalidade, de uma autoridade reconhecida mundialmente, que fosse eficaz o suficiente para unificar todas as nações em torno do quê? Da paz. De quem estamos falando? Do anticristo. Não precisa de muito para poder entender como é uma autoridade, irmãos, até hoje. Nós temos hoje uma autoridade, uma agência, não é, no mundo, qual é o nome dela? Essa agência mundial que une as nações. A ONU, Bolsonaro de vez em quando vai lá, dá a sua palestra, todos os presidentes das nações vão lá e fazem a sua palestra de abertura e tal. Então nós temos a ONU, até hoje a ONU não conseguiu promover de fato o quê? Essa paz. Está tendo a guerra lá na Ucrânia, entre a Rússia e a Ucrânia. O que a ONU até agora pôde fazer? Ou a OTAN, ou alguma organização de países? Ninguém conseguiu fazer nada. Ninguém se mete. Então não há ainda no mundo uma agência, uma autoridade que seja capaz de refrear um ataque, uma guerra, ou algum evento em escala mundial. Não tem ainda. Então o mundo vive nessa expectativa. Quando vai surgir esse cara? Quando vai surgir essa autoridade? Quando vai surgir essa pessoa? Na profecia das 70 semanas de Daniel, nós encontramos essa palavra sobre essa personalidade. Claro, nós temos vários outros textos que falam sobre esse assunto, a gente vai entrar ainda dentro desse contexto mais aprofundadamente. Vale lembrar que também nesse texto, de Daniel 9, 24 a 27, há a menção da possível aliança entre judeus e árabes, mediada pelo anticristo. Irmãos, teve um presidente que até tentou, se não me engano, foi Bill Clinton, que tentou causar ali um efeito de paz entre árabes e judeus. Aquele líder, como é que é o nome? Yasser Arafat, apertando a mão, não foi Benjamin Netanyahu, não, foi um outro, que foi antes dele, tinha um nome bem famoso, Aaron, não, Yabel, esqueci o nome dele, mas um dos mais conhecidos aí. Uma coisa assim, pastor, mas não era isso, ele não morreu, esse cara. Ele teve um problema, ele foi internado, ele foi tirado do cenário político assim, do nada. Uma doença, igual ao do Michel Schumacher. Apagou de repente, tiraram ele do cenário mundial. A gente vai lembrar depois de fala. Mas veja, houve ali um ensaio, mas não durou muito tempo. Porque o Bill Clinton não é o anticristo. Teve até gente que falou, o Bill Clinton.
Quando o Barack Obama estava saindo candidato a presidente, todo mundo falou: esse é o anticristo. Porque até aqui no Brasil tinha gente querendo votar no Barack Obama. Tinha campanha para o Barack Obama até aqui no Brasil, né, Paulo? Irmãos, tinha campanha até aqui no Brasil. Tinha gente querendo que o Barack Obama fosse, quer dizer, o camarada foi aclamado em todas as nações, e vai ser mais ou menos isso. O anticristo ele vai ter a aprovação da maior parte das nações para exercer essa influência. Então, irmãos, é importante a compreensão cada vez mais detalhada da profecia das 70 semanas de Daniel. E posso dizer para vocês que só o texto Daniel 24, 27 rende para nós uma pregação de 1 hora, 1h30, até 2 horas, ou até mais. Se a gente fosse apresentar dados cronológicos, data, tudo direitinho, personalidades, tem gente que vê essa profecia se aplicando antes mesmo do advento de Jesus, Antíoco Epifânio e outros líderes que se levantaram. Tem gente que consegue encaixar algumas coisas aqui dentro desses camaradas que foram se levantando antes do advento de Jesus. Aí é uma outra linha de interpretação, é um outro entendimento, mas há quem entende dessa forma. Um outro evento, irmão, falando agora de eventos, né, dentro da profecia das 70 semanas de Daniel, nós temos todos esses eventos detalhados, mas temos outros que foram citados por Jesus, foram citados pelos apóstolos. Nós temos a famoso princípio das dores. No finalzinho da página 16, diz assim, vamos ler? No finalzinho da página 16, ali, ó, aqui leu o texto de Mateus, capítulo 24, do 3 ao 8. Mateus 24, do 3 ao 8, diz assim. Vamos falar agora então sobre o princípio das dores. O que é esse princípio das dores? Quem falou sobre isso foi Jesus. Mas o que é o princípio das dores? Não são as dores, é o princípio delas. E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: declara-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Respondeu-lhe Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, e dizendo: eu sou Cristo, e muitos enganarão, e a muitos enganarão. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, necessário é que assim aconteça, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas, irmãos, todos esses sinais são apenas o princípio das dores. Da onde saiu esse termo, o princípio das dores? Pergunta para uma mulher que teve filhos, ela vai te dizer o que são o princípio das dores. E aí depois ela vai te dizer o que é a dor. De vez em quando a minha esposa fica narrando para mim o processo, né, do nascimento dos nossos 3 filhos. Ela dizer que o Deus me abençoou assim. E aí ela fica me narrando. Quando começam as dores, elas começam suaves. Elas começam lentamente, mas há um processo progressivo, e essas dores vão aumentando paulatinamente, até se tornarem insuportáveis, até chegar ao ponto de que a mulher não tem outro jeito, a não ser deixar sair a criança que está dentro do seu ventre, e todo esse processo envolve muita dor. Quando a gente fala do princípio das dores, a gente fala assim, dessa forma. É como se o sistema, o mundo, desde que Jesus liberou essa palavra, estivesse o quê? Grávido. Há uma gravidez, vamos dizer assim, só para a gente entender alegoricamente, ilustrativamente. Há uma gravidez no sistema criacional, no mundo. Há uma gravidez, o mundo está grávido, a palavra foi liberada. Vamos colocar que se passaram já 8 meses e pouquinho, e nós chegamos até aqui, 2022. A palavra, a gravidez começou com a liberação da palavra de Jesus. Jesus liberou a palavra. Houve a gravidez. Eu sei que tem muita gente falando cada asneira por aí. Não vou falar besteira aqui. Mas tem cada gente falando cada coisa, irmãos, deturpando a palavra. Isso aqui é só uma ilustração, tá, irmãos? Pelo amor de Deus. Mas veja, a terra ficou grávida com a liberação da palavra de Cristo. Quando ele falou dos sinais, das coisas que haveriam de acontecer, a gravidez foi iniciada. Passou-se 2.000 anos. Passou-se 2.000 anos. Não vamos falar de 9 meses.
Vamos falar desses 2000 anos, irmãos. Lembrando que algumas epístolas, se não me engano, Pedro vai falar de eventos escatológicos como se eles já estivessem próximos de acontecer naqueles dias. Então veja, para os cristãos da igreja primitiva, a escatologia já era naquela época. Mas nós sabemos hoje, nós cristãos desses dias, sabemos que eles morreram sem ver muitas dessas profecias se cumprirem. Só que ao longo de toda a história da humanidade, o que nós fomos vendo? Pequenas fagulhas de sinais, até chegar aos nossos dias, onde houve uma intensidade maior desses eventos. Nós tivemos pestes ao longo da história da humanidade, peste negra, peste bubônica, febre amarela. Quantas pestes não assolaram a Europa, matando pessoas aos milhares? O que nós vimos na Covid não é novidade, porque já aconteceu coisas assim em 1800, em 1500, a malária e outras coisas, e outras doenças, que já se alastraram pelo mundo afora. Guerras, irmãos, vocês acham que as guerras, já houve muito mais guerras no mundo do que nós estamos vendo hoje? Só que hoje a intensificação é maior, a proporção de danos é muito maior. Naquelas guerras medievais. Quem gosta de filmes, né? Eu gosto da história lá dos nórdicos. Esses dias eu estava vendo The Last Kingdom, o último reino, falando ali da invasão da Inglaterra, construção da Inglaterra, aquela coisa toda, Eduardo, tal. Séries que eu me chocam, o pastor Fred também gosta muito de séries assim. Irmãos, houve várias guerras e fomos chegando até os nossos dias. Só que os efeitos eram geográficos, eram locais. Hoje, uma guerra, por que as nações, querendo ou não vão lá bater de frente com a Rússia para a Rússia parar de atacar a Ucrânia? Porque os efeitos podem ser extremamente trágicos, não só para aquela região, mas para o mundo todo. Se nós sofremos aqui no Brasil consequências da guerra que está acontecendo lá na Ucrânia, no preço dos combustíveis e outras coisas mais, que dirá se houvesse uma lastrada dessa guerra pela Europa? Nós sentiríamos aqui os prejuízos e os danos, não, sem necessariamente sermos atacados por um míssil. Nós sentiríamos os danos. A população, o mais humilde dos brasileiros, sentiria o efeito disso. Então os danos hoje de uma guerra são muito maiores em proporção do que naquele tempo. Mas sempre houve esses sinais, foram acontecendo. Fomes, teve vários momentos na própria Bíblia, a gente encontra momentos de fome, na época de Abraão, na época de Isaac, Jacó, vários momentos na época dos apóstolos, teve fome na terra, e assim veio vindo fome. Só que hoje, irmãos, a gente tem conhecimento de que a fome não é só uma questão de tempo, não é ela está passando, hoje estamos vivendo um tempo de fome, um tempo de crise, não. Nós estamos aqui, para nós, uma crise, como já houve no Brasil, pode ter acabado, ou pode estar um pouco mais tranquilo hoje, mas irmãos, já houve tempos de muita fome. Só que enquanto nós estamos aqui, de alguma forma, aparentemente bem, tem pessoas que estão agora morrendo de fome, isso de uma maneira constante. Tem países que estão vivendo abaixo da linha da pobreza, abaixo da linha da miséria, que não tem o que comer, pessoas que estão indo aos lixões para poder achar alguma coisa para comer. Então, é a realidade que nós vivemos. Tudo isso está acontecendo. Irmãos, a gente ouve falar de terremotos, hoje até um pouquinho menos, mas teve uma época aí, uns 5 anos atrás, que era terremoto em tudo quanto é lugar, vulcão entrando em erupção, e a gente não ouve falar. Até em lugares que naturalmente não seriam atingidos por terremotos, nós vemos tremores de terra. E o que é isso? É a gravidez. As dores estão aumentando. A hora do parto está chegando. Jesus chamou isso de princípio das dores. Princípio das dores. A manifestação de profetas falsos, né? Como a palavra fala, acautelados que ninguém vos engane, porque viram muitos em meu nome. A gente vê gente dizendo que é Jesus, irmãos. A gente vive um tempo que a gente encontra pessoas dizendo que é Jesus, dizendo que o número de Jesus é 666, e as pessoas vão lá e tatuam 666 na mão direita, na testa, porque Jesus está lá. E as pessoas seguem esse tipo de coisa. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Não é a dor ainda. Não é a dor, é o princípio delas.
Os eventos narrados por Jesus nesse texto vêm acontecendo ao longo da história da humanidade, e há até quem veja neles o cumprimento dos juízos apocalípticos, o que pode resultar, cronologicamente falando, dependendo do ponto de vista do entendimento escatológico, numa grande confusão. E é exatamente essa confusão que alguns têm feito, que torna necessário alguma ferramenta que nos ajude a situar corretamente esses eventos escatológicos. O termo usado por Jesus aqui nesse texto para explicar esses eventos que ele estava narrando é princípio das dores. Princípio das dores não é a grande tribulação, mas o período que a antecede. Na verdade, os eventos que acontecerão no princípio das dores culminarão na grande tribulação, que os pré-tribulacionistas creem que vai acontecer antes da grande tribulação. Não é verdade? Ou a ira futura, ou o dia de angústia para Jacó, que são termos que são utilizados na palavra de Deus para descrever a grande tribulação. Então você vai encontrar o termo ira futura, você vai encontrar o termo dia de angústia para Jacó, isso lá no Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento eu falo sobre isso. Coisas que vão acontecer agora, mas que já eram pré-profetizadas no Antigo Testamento. Dentre outras definições que são atribuídas pelos mesmos, como os dias mais trevosos, mais tenebrosos da história da humanidade. Irmãos, tem gente que fala que esse mundo é um inferno, irmãos, você não sabe o que está falando. O mundo está um inferno, não está não, esse mundo é uma bênção. Esse mundo é uma bênção se comparado ao inferno. E melhor ainda, se comparado à grande tribulação que virá sobre a terra, para tentar os que habitam sobre a terra. Então nunca diga que o mundo é um inferno, esse mundo é um paraíso, esse mundo é uma bênção. O Brasil, então, meu Deus do céu, temos que levantar a mão para o céu e agradecer. Que apesar das guerras intelectuais, políticas que temos no nosso país, apesar da violência que a gente vê, nosso país é uma bênção. É abençoado por Deus. O nosso país é abençoado por Deus. Assim sendo, o princípio das coisas é ocorrido antes do início da grande tribulação, conforme creem os pré-tribulacionistas. O período do princípio das dores é apontado e caracterizado também por outras passagens do Novo Testamento. Que passagens são essas? 1 Timóteo 4, 1 ao 3, diz assim, né? Mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores, ou seja, que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência autorizada, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de elementos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e que conhecem bem a verdade. 2 Timóteo 3, 1 a 5 diz: é por isso que nos últimos dias sobrevirão tempos tenebrosos, tempos difíceis, tempos penosos. Nós estamos vivendo esses tempos. Nós estamos no princípio das dores. Nós estamos. Então não te assuste com o que você vai ver daqui para frente, ou com o que você já está vendo, porque são os últimos dias, são os últimos tempos. Nós queremos que muitas coisas melhorem, mas irmãos, não quero ser pessimista. A grande verdade, à luz da palavra de Deus, é que as coisas não vão piorar, não vão melhorar. Pode até ser que com um determinado político do governo, como a gente acredita, as coisas têm um certo freio, mas esse freio não vai ser para sempre. A tendência é piorar. A imoralidade tende a aumentar. O índice de pecaminosidade do ser humano vai aumentar. O índice de imundícia, o índice de podridão vai aumentar. Ontem eu estava na pracinha. Enquanto as minhas filhas estavam aqui ensaiando, eu estava com o meu mais novo, ali na pracinha do Niterói. Eu conversava com um rapaz que é cristão também, e ele estava falando, pastor, minha preocupação é meu filho. E eu falei, é verdade, porque irmãos, essa geração de 5, 10, 12 anos de hoje, 15, vai pegar, irmãos, um dos piores momentos da história da humanidade. Porque muitos pais não estão dando conta na criação dos próprios filhos. Muitos pais estão falhando na educação dos seus filhos. Irmãos, e a internet entrou, já era. Agora de manhã eu estava tomando café em casa e eu estava falando com a minha esposa. A minha filha do meio começou a dizer, pai, eu já sei a senha do seu computador. E eu falei, rapaz do céu, essa daí já sabe a senha do meu computador. O de 5 anos já sabe a senha do celular.
A mais velha daqui a pouco sai descendo o cartão de crédito. Quem está assim? O que você esconde de um filho hoje? Eles estão ligados, eles estão antenados, coisas que a gente tem dificuldade para lidar, para mexer, eles dominam rapidamente, sozinhos. Tem criança aí com um ano e pouquinho que já está mexendo no celular, no tablet. E até abrindo uma página no YouTube, no Google, coisa que a gente aprendeu depois de velho. Então nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos em que temos que estar muito atentos. Então veja, sabe por isto que nos últimos dias, 2 Timóteo 3, 1 a 5, sabe por isso que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites, dos prazeres, do que amigos de Deus, pela aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também desses. Isso tudo é sinais, são sinais que estão se cumprindo no princípio das dores. E é nesse momento, no princípio das dores, que veremos também a humanidade cada vez mais suscetível aos enganos. É no princípio das dores que as pessoas se verão cada vez menos propensas a crer nas promessas de Deus. Jesus fala desse tempo, do princípio das dores, falando desse tempo, ele considerou o fato que claramente já se manifesta diante dos nossos olhos. Lá em Lucas 18:8 fala, quando vê o filho da porventura achar a fé na terra, é a apostasia. Outros elementos que vão caracterizar o princípio das dores é a falta de amor no coração, conforme nos mostra Mateus 24:12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Todo mundo traz essa palavra na mente, todo mundo lembra desse versículo. Por se multiplicar a iniquidade, esse negócio vai acontecer. Página 18 da nossa apostila. Não é difícil perceber então, irmãos, o constante aumento da maldade do ser humano. Os assassinatos estão sendo executados de formas cada vez mais cruéis. Tem sido notícias nos jornais das ações de presos, que não só eu registrei isso aqui na apostila. Irmãos, teve agora uma rebelião numa determinada prisão, se não me engano, no norte, no nordeste, onde o pessoal de uma facção matou os da outra facção, arrancaram suas cabeças e jogavam futebol com a cabeça daqueles que eles haviam matado. Isso foi filmado, passou na televisão, eles chutando a cabeça para lá e para cá, irmãos, chutando a cabeça dos inimigos de facção. Olha que coisa. Isso é o que? Bondade? Isso é o extremo da crueldade, irmãos. É o extremo da crueldade. Tudo isso nós estamos vendo acontecendo diante dos nossos olhos. Muitas outras coisas terríveis estão acontecendo, até mesmo envolvendo pessoas do mundo cristão, que acabam sendo expostas não pela fé que demonstram em Jesus, mas sim pelo mau testemunho que dão através de suas vidas. Jesus também previu esses fatos acontecendo no princípio das dores, onde cada vez mais escândalos se reproduziriam. Nós temos visto, Mateus 24:10 fala, nesse tempo muitos vão se escandalizar e trair-se uns aos outros e mutuamente se odiarão. As pessoas estão cada vez mais odiosas. A gente viu aí nas notícias do jornal uma famosa esposa de um determinado pastor que o mandou matar, não se falar o nome. Mas está aí, irmãos. Coisas que a gente fica assustado quando vê. Nunca se viu tantos escândalos como nós temos visto. A gente tem visto que até em alguns lugares a igreja tem perdido a credibilidade, irmãos. Pastores estão perdendo a credibilidade. O reino de Deus está perdendo a credibilidade. Por causa de quê? Por causa do mau testemunho que nós temos dado nesse princípio das dores. Talvez o tempo em que nós mais deveríamos ser autênticos na nossa fé, uma vez que se aproxima a volta do Senhor Jesus, uma vez que se aproxima a volta do Redentor, ou seja, uma vez que nós estamos mais próximos do Maranata, do Ora Vem, Senhor Jesus, mais ímpios estamos ficando, mais impuros, mais prostitutos estamos ficando, mais afastados da santidade, da verdade, muitos de nós estão ficando. Irmãos, o que está acontecendo? Num tempo que exigiria de nós mais comprometimento, que a gente tem visto aí, irmãos. É dinheiro, é fama, é mulher, é um monte de coisa. Derrubando líderes, é política. E os escândalos se avolumam nas mídias sociais.
E é o que nós estamos vivendo. E a gente está se preparando para entrar. Estamos à porta, veja, tudo isso acontecendo no momento em que se aproxima, posso dizer, a cereja do bolo da escatologia bíblica, que é o arrebatamento da igreja, que é o próximo assunto. O princípio das dores é sucedido pelo arrebatamento da igreja. Esse evento, eu estou familiarizado com o arrebatamento da igreja de uma maneira, de duas formas. Uma, por filmes que vi. Vi muitos filmes, deixados para trás, pastor Grande. Tem até um projeto do nosso pastor, passar um filme aqui, e eu tenho certeza que vai ser muito bem se passar esse filme. No filme Deixados para Trás, apresenta ali os acontecimentos e o desenrolar desses eventos. Pré-arrebatamento e pós-arrebatamento. Tanto antes quanto depois. E também tenho essa convicção interna. Acredito que os irmãos aqui, na sua simplicidade, como eu também na minha simplicidade, antes mesmo de ter algum conhecimento da Bíblia, se é que eu posso ter algum hoje, eu já tinha esse entendimento do arrebatamento da igreja. E eu sempre fiquei me questionando como isso aconteceria. Era fantasioso para mim. A igreja vai ser arrebatada. Isso foi uma das primeiras informações do reino de Deus que me chegaram. Quando me tornei cristão, era isso que me vinha à mente. A igreja vai ser arrebatada. Primeiro, o que é isso? Como vai funcionar isso? E daí veio aguçando a minha curiosidade ao longo dos anos. E eu sei que isso foi uma das coisas que mais me levou a querer estudar a escatologia. Quando eu falo de escatologia, eu não falo de uma coisa só da teologia. Eu falo de uma coisa que é uma paixão para mim. Que é uma coisa que eu gosto, uma temática que eu gosto de trabalhar. E aí o arrebatamento, a igreja vai ser arrebatada e tal, no piscar de olhos. Mas como assim, gente? Primeiro, tem que ter um princípio. Para sermos bíblicos, aonde está a base para acreditarmos nisso? O próprio Senhor Jesus. Ele é o criador dessa fé. Ele é o fundador desse, como que fala? O profeta, né? Desse evento, Jesus. João 14, versículo 1, 2 e 3 diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Jesus falou: na casa de meu pai muitas moradas, do contrário já vou não teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e me vou eu que vos preparo lugar, virei outra vez e vos tomarei comigo, para que onde eu estou, vós estejais também. Isso aqui é a promessa da vinda de Jesus, para que onde Ele está, nós também venhamos a estar. Só que Jesus, nessa primeira informação, Ele não foi técnico, Ele deu um toque espiritual ao negócio. Mas vai ter um tempo em que Jesus vai ser técnico, Ele vai explicar Ele próprio como vai ser esse fato, como isso vai acontecer. Não é simplesmente, olha, eu vou voltar para pegar vocês e levar. Ficou uma coisa assim no ar. Quando? Como? A gente não tem essa resposta nessas palavras de Jesus em João 14, 2 e 4, 2 e 3. A gente não tem essa resposta. Mas em Mateus 24, 10, aliás, Mateus 24, 10 não, Mateus 24, 40, Jesus vai ser mais técnico e Ele vai explicar para nós como vai ser essa dinâmica do arrebatamento, como vai ser essa dinâmica do arpazo. Alguns utilizam o termo rápido, arpazo em grego. O termo rápido fala de roubo. Aí alguém diz, não pode ser roubo, porque Jesus não rouba nada de ninguém. Pelo contrário, quando Jesus se apropriar da igreja, mediante o arpazo, mediante o arrebatamento da mesma, Ele fará isso por direito, porque Ele pagou o preço caro, o preço de sangue. Então Jesus é Senhor da igreja. Ele vai tomar para si algo que é dele por direito, porque Ele conquistou esse direito na cruz. Jesus não vai raptar, roubar nada de ninguém, sequestrar, ainda que esses termos possam servir para de alguma maneira fazer alguém entender como vai ser o processo do arrebatamento, um rapto, um sequestro, né? uma tomada de assalto, de repente, tomou, sem que ninguém perceba. Vai ser dessa forma. Só que não é rápido, não é roubo, não é sequestro,
É Jesus se apropriando daquilo que é dele. A igreja é dele, ele é o cabeça da mesa. Mateus 24, 40. Então Jesus explicando como vai ser, como se dará o arrebatamento. Mateus 24, 40. Diz assim: então, 2 estarão no campo, um será tomado, enquanto o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será tomada, enquanto a outra será deixada. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir vosso Senhor. Mas veja o processo. Ao lado técnico do arrebatamento. 2 estarão no campo, um será tomado, enquanto o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será tomada, enquanto a outra será deixada. Parece que Lucas que acrescenta: 2 estarão numa cama, está falando de casar. Um será levado, outro será deixado. Veja que o acontecimento do arrebatamento vai acontecer de forma como? As pessoas estarão envolvidas nas suas tarefas cotidianas, trabalhando, se ocupando do seu lar, o homem lá no campo, a mulher na sua casa lavando roupa, fazendo a comida. Vai ser assim. Nós estaremos, vamos estar dentro do culto, na igreja, né? Cantando que ruge o leão e a terra estremer. Não. Pode até ser que coincida, seria ótimo, né? Mas aí também seria desagradável para quem fosse ficar. Porque estava na igreja na hora do arrebatamento e não subiu, ficou. Mas Deus, não me leva não? Eu estou aqui na igreja também. E pode ter certeza que vai ter muita gente que vai ter essa surpresa desagradável. E quem diz isso não sou eu. E alguém fala: pastor, mas o arrebatamento é meritocrático? É para quem merece? Não. O arrebatamento não é para quem merece, mas é para quem preserva a sua fé até o fim. Não está escrito? E aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas aí já não é pela graça. Aí entra a questão da discussão dos calvinistas e dos arminianos. Mas não vamos entrar nessa questão. Mas o fato é: um será deixado e o outro será levado. Que critério Deus vai usar para definir quem vai e quem não vai, meu amigo? Isso compete a quem? A Deus. Eu não vou entrar nessa questão. Mas o fato é: um será levado, o outro será deixado. A técnica do negócio é esse. Para termos mais detalhes ainda, vá comigo. Eu não anotei aqui na apostila, não aqui nesse momento, mas 1 Coríntios, ainda falando do procedimento, do processo, da parte técnica do arrebatamento. 1 Coríntios capítulo 15, por favor, versículo de número 51, diz assim: 1 Coríntios 15, 51, falando do arrebatamento, da sua parte técnica, de como isso vai acontecer, de como isso vai ter forma, de como isso se dará. 1 Coríntios 15, 51. Eis aqui digo-vos um mistério: nem todos morreremos, porém todos seremos transformados. Ou seja, vai ter gente que por ocasião do arrebatamento vai estar vivo, e vai ter aqueles que vão ser mortos. O que vai acontecer? Como vai ser? Versículo 52. Num instante, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível seja revestido em corrupção, que isso que é mortal seja visto da imortalidade. Então veja, num abrir e fechar de olhos, ao soar da trombeta, da última trombeta, que a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. A luz técnica do negócio é esse, é uma transformação. O que é corruptível, carnal, vai se transformar em algo incorruptível. Pastor, mas isso é possível? Por exemplo, nós já tivemos arrebatamento. Alguém já foi arrebatado? Praticamente. Nós temos no Antigo Testamento 2 relatos interessantes, até 3, mas 2 são mais claros. Um é Enoque, que foi trasladado, um outro termo para arrebatado. Deus o tomou para si, porque Deus o trasladara. Enoque. Temos um outro caso: Elias e Eliseu estavam andando, e de repente, um redemoinho,
Se forma ali, e Elias entra naquele redemoinho e vai subindo, diante da vista de Eliseu, e se foi Elias para o céu, para a glória. Isso é o quê? Uma outra forma também de vermos o arrebatamento. Então foram experiências. Quando falei do terceiro, seria Moisés, que até hoje não encontrou-se o corpo de Moisés. Há até uma palavra bíblica que foi até citada ontem aqui pelo pastor Douglas, da disputa, né, de Moisés, pelo corpo de Moisés. Porque o corpo de Moisés não foi achado, foi disputado, que o Satanás queria o corpo de Moisés. Acredito eu que Moisés talvez tenha sido levado também para a glória, nesse sentido, até porque ele aparece lá em Mateus 17, no monte da transfiguração, vivinho, cheio da glória de Deus, ele e Elias. Então nós temos já algumas pistas de como se dará essa mecânica, né? A logística do arrebatamento da igreja. Então isso é um fato. Não tem como, pastor, mas será que isso tem como acontecer? Não é possível. Irmãos, vai aí, já tem gente que viveu essa experiência no passado. Porque nós também não poderíamos ver. O que chama a atenção é que quando fala do arrebatamento da igreja, o que é a igreja? A igreja, irmãos, não é uma denominação A, B ou C, como a gente fala. A igreja A, igreja, né, do Nazareno, igreja batista, igreja presbiteriana. Não, estamos falando de igreja corpo de Cristo, espalhado pelos 4 cantos da terra. Tem gente que é igreja e está dentro de um bueiro escondido porque não pode pregar a fé cristã em público. Tem gente que é igreja e está morando dentro de cavernas, escondido por causa da perseguição religiosa no seu país. Como pode estar acontecendo no Afeganistão, na Coreia do Norte, na China e em outros países do mundo. É igreja. Só que quando ele fala, a igreja será arrebatada, eu corpo místico de Cristo, que vai se encontrar com ele hoje, dos ares. Essa é a promessa. Então, irmãos, alguém pensa, mas como isso vai poder acontecer? Quantas pessoas, vamos lá, vamos fazer uma conta pequena e rápida. Somos no mundo aí, pelo menos na última conta que eu vi, em termos de população mundial, cerca de 6 bilhões de habitantes, ou um pouquinho mais. 6 bilhões de seres humanos habitam a Terra, o planeta Terra. 6 bilhões é muita gente. O Brasil já ultrapassou a marca de 200 milhões de brasileiros. Cresceu a população brasileira. Aumentou-se. Se a gente for falar em termos de escala mundial, só para a gente ter uma base. Só uma base mínima. Vamos fazer o mínimo, vamos trabalhar com o mínimo. Bom, vamos botar aqui 1 milhão vai ser arrebatado. Eu estou falando um número pequeníssimo, perto de 6 bilhões de habitantes que há na face da Terra. Se 200 milhões estão aqui no Brasil, 1 milhão de arrebatados no Brasil já é um número considerável, consideravelmente pequeno. Bom, vamos supor que seja só 1 milhão no mundo todo. Tu acha que isso não vai fazer diferença? Onde estarão esses 1 milhão? Dentro de um avião, dentro de um carro? No comando de um navio? Onde estará esse 1 milhão? Sei lá. Onde estará? Irmãos, vai ser uma verdadeira, como é que eu posso dizer? Uma catástrofe mundial o arrebatamento. Para quem ficar aqui na terra, vai ser uma catástrofe. Vai ser um negócio de louco que as pessoas não vão conseguir entender. Irmãos, e a maior preocupação é que parece que, será que estamos preparados para isso? Será que estamos preparados para esse arrebatamento da igreja? Será que estamos de fato preparados para vivermos isso? Paulo, ele teve a preocupação de passar essas promessas, passar essa palavra. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo de número 15, diz o seguinte, 1 Tessalonicenses 4, 15. Paulo não queria que a igreja de Tessalônica fosse ignorante em relação a esses fatos, em relação a esse evento. 1 Tessalonicenses 4, 15, diz assim: também vos dizemos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que vivermos, os que formos deixados até a vinda do Senhor, eu, você, cada um de nós que aqui está, não perceberemos os que dormem, não vamos subir primeiro dos que dormem, porquanto o Senhor mesmo, com grande brado, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus,
descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, os que formos deixados até a vinda do Senhor, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E assim estaremos sempre com o Senhor. Nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados, arrancados, violentamente puxados dessa terra, juntamente, o arpazo, juntamente com eles. E vamos nos encontrar com o Senhor nos ares, nas nuvens, e assim estaremos sempre com o Senhor. Irmãos, o arrebatamento está às portas. Volto a dizer, é uma opinião minha. Agora digo eu, não o Senhor. Muito se fala de um último avivamento na terra. Eu falo de arrebatamento da igreja. Eu falo de apostasia, desfiamento do amor, porque é o que ensina a palavra. Não temos base, o avivamento que tinha que vir, creio que já veio. No sentido mundial, em escala mundial. Deus já fez vários avivamentos. E tem avivamento acontecendo em alguns lugares. Mas o que a palavra fala, irmãos, é que nós estamos no princípio das dores. Tempo que precede o arrebatamento da igreja, para o qual, dia após dia, nós devemos nos manter preparados. Porque a grande verdade é essa: Jesus está voltando. E temos que estarmos preparados para nos encontrarmos com Ele. Quem assim toma posse dessa palavra aí, diga glória a Deus. Amém? Deus